Oi pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de auxiliar veterinário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ectoparasitas em cães e gatos. O que é ectoparasitas? São parasitas que ficam na parte externa e endoparasitas na parte interna, tá? Então, os principais ectoparasitas dos cães e gatos são sarnas, piolhos, pulgas e carrapatos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. As pulgas, a gente tem a principal que da espécie Quitenocephalides. Os piolhos, que são o Trichodectes e o Felicula e o Lignonactus. O carrapato, Rhipicephalus sanguineus. Os ácaros, o Sarcoptes cabiei, tá errado aqui. Demodix canis, Otodectes sinotis e o Notoedris canis. Vamos falar de cada um, tá? Calma aí, esses nomes são difíceis, mas a gente chega lá. Peraí. Então, qual é o nosso objetivo, né? O objetivo é eliminar o agente, prevenir reinfestação, né? Quem tem cachorro já passou por isso. Então a gente tem que ter eficiência, isenção de efeitos colaterais, baixa toxicidade para o hospedeiro, para o meio ambiente, possibilidade de administração por várias vias e facilidade de administração. E outra coisa, né, baixo custo, o que está difícil hoje em dia, né? A gente sabe que aí os comprimidos aí tipo Bravecto, Simparic, NexGard, são todos com valor muito alto, são muito bons, né? Realmente funciona, mas não é todo mundo que consegue comprar esse medicamento, né? Então vamos lá. Espécie e raça. Os gatos não podem utilizar permetrina e algumas raças como Collie e Galgos não pode utilizar ivermectina, tá? Então isso é uma coisa muito importante que pode até matar o animal. A idade, né? Tem a maturidade do sistema enzimático. Então, o filhotinho ou um animal muito idoso, às vezes não vai poder utilizar certos medicamentos. O peso do animal, o estado fisiológico, se é nefro ou hepatopata, o que é? Nefro é de rim, se tem algum problema de rim, e se tem algum problema no fígado, tá? E prenhez. Suscetibilidade do parasita, ver se o parasita ele é suscetível àquela droga ou não, e programar uma estratégia de controle, né? Então vamos lá. Então a gente pode fazer eliminar os adultos, né? Os ovos e os estádios imaturos no ambiente. Então é um controle integrado de físico, que é a higienização, mecânico, que é o aspirador, e químico, tá? Então a gente vai unir tudo isso para a gente poder eliminar esses ectoparasitas. Vamos falar das sarnas. A sarna mais comum que a gente vê por aí, aquele cachorro sarnento, tá se coçando, é a sarna sarcóptica, tá? E a do gato é a notoédrica. Então a sarna sarcóptica é aquela sarna que o animal se coça e vai caindo pelo e cada vez fica pior e vai juntando aquelas feridas. Isso é a sarna sarcóptica, tá? Tem a otodécica também e a demodécica. A otodécica é uma sarna que dá nos ouvidos, no conduto auditivo, tá? E a demodécica, que é uma sarna que não é transmissível sim, geneticamente, né? De mãe para filho, de mãe para filho, né? Que também às vezes o pai também pode ter, mas é mais de mãe para filho, porque na hora do parto, quando o bebê vai mamar, ele adquire aquele ácaro e ele também tem que ter uma deficiência. Nós vamos explicar isso aí direitinho. A sarna sarcóptica, então, ela é uma zoonose, né? Então ela passa pra gente, enfim, a gente troca aí, né?
Então é uma sarna bem debilitante para os cães. Para nós, ela é autolimitante, ela não vai continuar. Lógico, tem que passar um remedinho, um sabãozinho, mas no cão ele é o hospedeiro definitivo e ele vai deixar desse jeito assim, depauperado. Então é bem ruim mesmo. Se deixar não tratar, é bem complicado. Aqui a sarna notoédrica no gato, você vê todo aqui tá tudo espessado, né? A pele, todo cheio de ferida. Essa é a sarna notoédrica. Essa é a sarna otodécica, num estágio bem grave, bem ruim mesmo. O que acontece? A sarna de ouvido, ou a sarna otodécica, ela se alimenta do cerume, da cera de ouvido. Então, se não tirar essa cera de ouvido, ela vai ter alimento para sempre. Então, é muita limpeza, muita medicação, né? E é assim que cura. Tem que tirar esse cerume. Tá vendo que tem uma cera aqui horrível, né? Preta. A sarna demodécica, também chamada de sarna negra, é uma sarna que ela começa com algumas falhas de pelo, né? Não tem coceira, vai assim em volta dos olhos ou aqui no focinho, em algumas outras partes como pata, tem uma queda de pelo. E aí depois o animal acaba ficando com essa pele exposta, entra bactérias e aí dá geralmente uma, como é que fala? Uma infecção secundária. Então, é por isso que às vezes fica muito ruim o estado da pele daquele animal, por causa desse ataque de bactérias. E por que chama sarna negra? Porque a pele do animal vai ficando negra por baixo, tá? Então ele fica todo sem pelo e todo com a pele bem escura. Olha aqui, filhotes já apresentando alto grau de sarna demodécica aqui, ó. E o pug é bem comum de ter, tá? Tem algumas raças que tem mais predominância de ter. Olha aqui como é que é o Demodix, o maledetto. Olha o maldito como é que é. Ele vai se instalar dentro do folículo do pelo. Não é louco isso? Olha só. Olha isso, gente. Ele vai degenerando o folículo, destrói o folículo, por isso que tem a queda do pelo, tá? Porque foi destruído o folículo. Então, se não houver tratamento, ele vai perder toda a pelagem. E aí, depois, com isso aqui degenerado, o que é isso aqui, gente? Olha isso aqui, uma entrada para a bactéria, né? A bactéria vai achar isso aqui o parque de diversões, né? E tá ligado à imunossupressão hereditária, é o que eu falei. Então, o filhote, ele tem essa imunodepressão hereditária, um gene, que na hora que ele nasce e começa a mamar, ele adquire esse ácaro e ele já tem isso, essa predisposição, tá? Então, e o tratamento é bem complicadinho, é mais fácil tratar a sarna sarcóptica do que a sarna demodécica, porque a sarna demodécica tem muito a ver com imunodepressão, tá? Então, a fêmea que entra no cio, ela vai apresentar, às vezes algum estresse vai apresentar, então tem muito a ver com imunidade, tá? Os piolhos. Os piolhos são parasitas obrigatórios, vivem o tempo todo no hospedeiro e é extremamente espécie específica. Então, tem os sugadores e tem os mastigadores. O Trichodetes é no cão, o Felicula subrostata é no gato e o Linonatus setosus no cão, tá? É difícil, tá, de ter, mas eu já peguei cachorro com piolho, tá? Os mastigadores alimentam-se de detritos epidérmicos e os sugadores alimentam-se de sangue. O ovo é chamado de lende, a mesma coisa que no humano, né? E fora do hospedeiro sobrevivem poucos dias,
tá? Ai, voltando aqui na sala de modéstica. Olha aqui o piolinho, ó. Bichinho feio, tá vendo? Mas é fácil também de alguns banhos com amitraz ou passar um frontline aí. Isso aí já cai tudo, tá? Agora esse aqui, as pulgas, vou te falar, hein? Problemático. Essa actinocefalides é a mais comum, né? A pulga mais comum. Você vê que o bichinho é feio, né? A distribuição é cosmopolita, ou seja, tem em todo quanto é lugar. As regiões temperadas são mais ricas em pulgas, preferência de roedores por climas frios. Então vamos lá, vamos mostrar aqui. Olha isso aqui. Veja se não é assustador. Ó, os ovos, 50%, tá no ambiente, ó. 35% as larvas, 10% a pulga, a pupa e 5% os adultos. Para cada 5 pulgas adultas no animal, há 95 formas jovens desenvolvendo-se no ambiente. Então, é o que a gente fala, não adianta só matar as pulgas adultas. O ambiente está cheio de outras já nascendo. Cada pulga desce do animal e bota 20 ovos por dia, tá? Por dia. Então, você imagina, né? A importância são agentes de ação irritativa, inflamatória, o bicho fica nervoso. Você imagina você sendo sugado por várias pulgas o tempo todo, né? Também, ela é vetor de algumas doenças, né? Algumas viroses, como a mixomatose, a rickettsiose, como tifo e bartonelose. Doenças como salmonelose. Então não é legal a gente, ó, a peste, né, eumitoses, enfim, é transmissora de doenças, tá? Olha só que horrível esse ninho de pulga. Aí é a actinocefalides felis, que é específica do felino. E olha isso aqui, ó, gente, que a gente chama de DAP, dermatite alérgica por picado de pulga. Isso aqui é muito comum, muito comum. Meu cachorro tá com dermatite e fica passando um monte de coisa, mas não mata pulga e não mata no ambiente. Não adianta nada, o cachorro que é alérgico à pulga, que tem DAP, é uma pulga só, e ele vai desenvolver isso aqui. Uma pulga faz esse estrago, tá? Porque ele é alérgico. Mas esse aqui, desse jeito aqui, tem várias pulgas, né? Então ele é alérgico e há muitas pulgas, ó. Ó o gato aqui também. Ó, cão com DAP. Geralmente, como elas ficam nessa região e mordem nessa região, o cachorro vai apresentando esse tipo de alopecia, tá? Que é essa queda de pelo aqui. E muito prurido, né? Muita coceira. Carrapatos, vamos lá. O carrapato, ele é ele tem a localização no hospedeiro, pescoço, dorso, orelhas, espaços interdigitais e número de gerações até 2,5 no ano. Postura de cada fêmea de 1.000 a 4.000 ovos no ambiente. Você imagina, né? Olha aqui o rifcéfalo sanguíneos aqui, ó. Então vamos começar. A fêmea engurgitada coloca os ovos, aí vai ter eclosão das larvas. Esses que a gente chama de micuinzinho vai pular, né, no hospedeiro de 3 a 7 dias. Essa larva engurgitada vai se transformar em ninfa de 4 a 9 dias e faz todo esse ciclo, ó. Junta o macho e a fêmea aqui
e esse ciclo não acaba mais se você não quebrar, tá? Eles são vetores de várias doenças, né? Como a erlíquia, que é a erliquiose, a babesiose, que é as famosas doenças do carrapato, né? E fora que dá uma anemia, irritação, né? Então depaupera o animal, né? Você olha isso aqui, que horrível que é. Olha aqui. Imagina o desconforto desse animal, esse monte de carrapato junto, né? Pelo amor de Deus. E olha aqui, ó, o macho e a fêmea, tá vendo? Eles ficam tipo, a fêmea vai ficando engurgitada, enorme, até ela explodir e soltar aqueles ovos. Gente, não pode e pegar essa fêmea e estourar ela no ambiente, ela vai soltar todos os ovos. A gente queima, tá? Não pode de jeito nenhum espremer aquela fêmea, tá? Ó, alguns controles químicos, né? Carbamatos, organos fosforados, o formamidina, que é o amitraz, que é o triatox, piretrinas e piretróides. Tem vários tipos de venenos, né? 120 produtos para cães, 52 para gatos. Olha lá. Alguns pegam carrapato, piolho, sarna, tudo, ó, carbamatos, organofosforado. Amitraz não pega pulga e pega sarna e carrapato, tá vendo? Piretróides pega tudo, lactona pega tudo, o fipronil, que é o frontline, ele pega aqui a sarna, que mais ou menos, né? Só que hoje em dia, gente, tem esses comprimidos, a gente tem outros sprays, né? Os comprimidos, assim, são muito rápidos, né? Com o Bravecto, o NexGard e o Simparic, que tem outros no mercado, já estão chegando, também são muito bons, tá? Olha, a gente tem que controlar muito bem o ambiente, principalmente os carrapatos. A gente tem que controlar bastante o ambiente, porque eles demoram aí às vezes 8 meses, né? A gente com controle direto, a gente eliminar numa casa os carrapatos. Então isso é muito sério. A gente tem que controlar essas pulgas, carrapatos, todos esses ectoparasitas, porque eles depauperam o animal e também são transmissores de doenças, tá? Então aqui rapidinho a gente falou sobre esses ectoparasitas e vamos para a próxima aula.